Apocalipse, capítulo 3. Nós falamos na semana passada a menor carta do Senhor Jesus às igrejas. Falamos na igreja de Sardes e todos os problemas que estavam envolvendo ali aquela igreja. Falamos sobre o fato de alguns irmãos, ou seja, alguns da igreja, não estarem se contaminando com as coisas que estavam influenciando o tempo, aquele tempo. Vimos que a igreja de Sardes era uma igreja que tinha o seu status, tens nome de que estás viva, mas na verdade está morta. A nossa palavra foi de orientação, desafio para cada um de nós, para percebermos aonde nós estamos. A Igreja Batista da Graça, que igreja é você? Que igreja eu sou em sendo Igreja Batista da Graça? Eu estou me perdendo nos status, nos renomes, estou me perdendo em outros fatores, ou eu realmente estou mantendo, consolidando o resto que estava para morrer? Falamos na semana passada que possivelmente esse resto que estava para morrer poderia ser, não fica claro aqui, mas se nós levarmos para o tempo da igreja, ou seja, a perspectiva da igreja, como cada carta sendo um período da história, Sardes representa o período da reforma. E o que estava para morrer naquele tempo era a justificação pela fé e a liberdade da palavra. Ou seja, a liberdade que cada um deveria ter em ter ou ler e fazer uso da palavra de Deus. Um grupo sacerdotal, e somente eles tinham o privilégio de ler e passar conforme eles queriam a verdade das palavras de Deus, se é que era verdade. Isso Deus não estava louvando. Esta coisa Deus não estava gostando. E Deus precisou trabalhar e precisou julgar esta igreja. E quando ele o faz, é claro que Sardes tem o seu valor, ponto positivo. Se nós tomarmos como igrejas o tempo histórico, a linha do tempo das igrejas, Sardes, então, sendo a igreja da reforma, é claro que Sardes teve o seu ponto positivo, porque foi a igreja da reforma. Mas sabemos que também a reforma, apenas recapitulando um pouco da semana passada, teve muitos vieses políticos para que a reforma pudesse ser feita. Para que a reforma pudesse acontecer, teve ali alguns elementos políticos, financeiros, capitalistas, para que isto também viesse a acontecer. Então, querendo ou não, nós temos que reconhecer que todo o trabalho da reforma, ele não foi inteiramente e completamente, exclusivamente, propondo-se ao serviço do Senhor. Deus usou Sardes, Deus usou aquela igreja, aquele tempo, aqueles homens, com certeza. E nós devemos muito, sim, àqueles homens. Se nós temos a palavra hoje, podemos falar sobre justificação pela fé, porque existiu um Martinho Lutero. Existiu muitos outros homens, como chamamos de reformadores, para muitas vezes darem as suas vidas para que nós pudéssemos estar aqui neste momento. Mas ainda assim, Sardes não manifestou a sua pureza no seu dia a dia, na sua vida, tanto é que, como nós já falamos, surgiu então as igrejas estatais, como a igreja luterana, a igreja anglicana e por aí vai. Estavam ainda presas às questões políticas, às questões do seu tempo, às questões deste mundo, questões de favorecimento do Estado, enfim. Mas houve uma igreja que ela se livrou disso tudo. Ela se livrou disso tudo. E esta igreja foi a igreja de Filadélfia. A segunda igreja, a primeira igreja foi Esmirna, e a segunda igreja, que não tem nenhuma repreensão, somente elogio, é a igreja de Filadélfia. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve, Apocalipse capítulo 3, versículo 7. Estas coisas diz o santo verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força. Entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis farei que alguns dos que são sinagoga de Satanás
desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem. Eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor faloei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Nós temos então aqui, irmãos, mais uma igreja, mais uma carta, que é dirigida ao anjo da igreja, ao pastor da igreja, e esse pastor precisa falar à igreja. Esse pastor precisa comunicar a verdade à igreja para que a igreja possa aplicar. Porque se ela não fizer, desvios vão se suceder, desvios maiores vão suceder-se deste desvio menor. E é interessante que nós temos aqui uma figura de linguagem, quando o Senhor Jesus Cristo diz, no versículo 7, que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abre. E no versículo 8, conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém fechará. O Senhor Jesus Cristo tem a chave, ele tem uma chave, e esta chave abre portas ou fecha portas. Isso mostra que ele tem o controle sobre a igreja. O controle da igreja está sob o Senhor Jesus Cristo. Só que muitas vezes nós não sabemos isso. Nós não vemos isso. Tinha uma brincadeira da televisão antigamente, esqueci o nome, mas o concorrente ali tinha que descobrir, tinha várias portas desenhadas, ele tinha que adivinhar qual porta era a porta verdadeira. Então ele ia, corria e tinha que se jogar ali naquele desenho. Talvez ele acertava e encontrava ali uma porta, ou era só uma parede pintada de porta. Da mesma forma, somos nós, às vezes. Nós achamos que determinadas portas estão abertas, enquanto elas estão fechadas. Enquanto aquelas que já estão abertas, nós entendemos que estão fechadas e não entramos por elas. Nós não fazemos uso daquela entrada, para que possamos entrar e desfrutar das bênçãos que o Senhor tem para nós, dentro daquele compartimento a qual a porta dá acesso. Dessa forma, irmãos, estamos aqui com uma igreja que o Senhor Jesus Cristo mesmo abriu as portas para ela. Ela entrou, tanto é que não há nenhuma repreensão, como já falamos, para esta igreja. Ela entrou e ela realizou a obra que ela tinha para realizar. Percebam como o Senhor Jesus Cristo fala a essa igreja: conheço as tuas obras. O Senhor Jesus Cristo conhece as obras, conhece as ações daquela igreja. E tem diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Você tem pouca força. Esta igreja desse tempo, pode ser, mas pode ser também a igreja local de Filadélfia. Esta igreja local também estava vivendo esta realidade. Nós podemos olhar por esses dois prismas. João estava escrevendo, como nós já falamos na semana passada, João estava escrevendo para uma igreja local. Ela realmente existia. Mas, como o Apocalipse é um livro profético, podemos entender que esta carta não é única e exclusivamente para uma igreja num dado tempo histórico que se passou, mas está falando para o tempo do futuro, onde no futuro haveria uma igreja ou haveria um tempo característico em que a igreja se manifestaria desta forma, com estas características, aproveitando as portas que o Senhor tem aberto. E ela, de fato, realizando a sua obra. Nós cantamos há pouco, né? É tempo, o Mestre está chamando já. Que porta é esta? Que porta é esta que nós temos que entrar? Que porta é essa que o Senhor está abrindo para nós entrarmos de fato e fazermos uso desta entrada para nós? Quando nós olhamos para 1 Coríntios, capítulo 16, verso 9, 1 Coríntios 16, 9, o apóstolo Paulo
vai falar àqueles irmãos do trabalho dele, do trabalho das igrejas. Vamos ler a partir do versículo 5. Ele escrevendo à igreja de Corinto, ele diz, 1 Coríntios 16, 5, irei ter convosco por ocasião da minha passagem pela Macedônia, porque devo percorrer a Macedônia. E bem pode ser que convosco me demore, ou mesmo passe o inverno, para que me encaminheis nas viagens que eu tenho de fazer. Porque não quero agora ver-vos apenas de passagem, pois espero permanecer convosco algum tempo, se o Senhor o permitir. Ficarei, porém, em Éfeso, até o Pentecoste. Por quê? Porque uma porta grande e oportuna para o trabalho se me abriu, e há muitos adversários. Percebam que Paulo está dizendo, há uma porta que eu preciso aproveitar. O Senhor tem aberto uma porta maravilhosa de trabalho, uma porta maravilhosa de serviço. E Paulo vai falar a mesma coisa na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 2, versículo 12 e 13. Quando ele diz, segundo aos Coríntios 2, versos 12 e 13. Ora, quando cheguei a Troade para pregar o evangelho de Cristo, e uma porta se me abriu no Senhor, não tive, contudo, tranquilidade do meu espírito, porque não encontrei o meu irmão Tito, por isso, despedindo-me deles, parti para a Macedônia. Percebam que Paulo está falando desta porta, e esta porta é, na verdade, o trabalho do Senhor, a pregação do evangelho de Cristo. Portanto, a porta que Paulo fala, que o Senhor Jesus Cristo aqui anuncia ao apóstolo João, é o próprio ministério, é o próprio serviço. Uma porta eu estou abrindo, eu tenho as chaves e você pode entrar por esta porta, e você pode trabalhar, e você pode servir. A igreja de Filadélfia, o termo Filadélfia, significa amor cristão. O amor ao irmão, esse amor fraternal que deve existir entre os irmãos. Esse amor fraternal que deve estar permeando a vida da igreja. Não apenas o meu objetivo próprio, a minha beneficência, mas olhando para todo o contexto e percebendo que, como membro de uma determinada igreja, eu preciso pensar nesta membresia como uma oportunidade para manifestar o meu amor e a minha capacidade de me doar. É isso que significa Filadélfia. E como é que nós podemos nos doar, irmãos, a este mundo? Fazendo trabalhos voluntários? Pode ser. Fazendo trabalhos sociais? Também é possível. Mas a melhor maneira, a maneira mais eficiente, que o Senhor Jesus Cristo mesmo nos designou para fazermos é: ide, pregai o Evangelho. O maior presente que você pode oferecer a alguém é o Evangelho de Cristo Jesus. Não houve, em nenhuma época da igreja moderna, qualquer momento tão singular, tão importante, quanto de 1700 a 1900. Grandes homens surgiram. Charles Haddon Spurgeon, Hudson Taylor, Adoniram Judson, D.L. Moody. Nós vemos homens que, quando pregavam, várias pessoas, centenas de pessoas se convertiam. Há muitas histórias, temos falado já, os irmãos têm trazido no que diz respeito aos domingos de missões, vários exemplos de irmãos. Alguém pode citar algum exemplo que foi falado aqui? Ou algum outro que você conheça também? Quando chega essas horas, some, né? Está ali na ponta da língua, mas... Nome de irmãos. Hã? William Carey. Sim. Os irmãos trouxeram exemplos de irmãos que vieram aqui para a Amazônia para trabalhar e morreram. Lembram disso?
John Peyton veio para a Amazônia, morreu, não foi isso? Se eu estiver enganado, me corrijam. John Peyton veio para o Amazonas e morreu, vítima de canibalismo, foi comido, foi morto. A sua noiva voltou para os Estados Unidos, se preparou, retornou para pregar o evangelho àqueles mesmos índios que comeram o seu noivo, que jantaram o seu noivo. Existe isso hoje, irmãos? Não. Mas isto é o amor ao próximo. Irmãos, amor ao próximo não é a gente fazer um churrasco gostoso e passar um domingo legal. Está completamente fora. Não completamente fora, me perdoe. Mas isso não é o todo do amor cristão. Porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. E esse mesmo Espírito que está aqui em mim está dizendo: ide, pregue o Evangelho. E nós estamos entendendo que Filadélfia é tão somente a ideia de nós termos uma comunhão muito gostosa entre nós. Irmãos, vai sair faísca. E não tenha dúvida, vai sair muita faísca entre nós. Mas se nessas faíscas o Senhor estiver trabalhando no meu coração, estiver moldando a minha alma, ao ponto de eu entender e perceber que nada vale essas coisas que muitas vezes pelas quais nós lutamos e brigamos, mas o que é realmente excelente é o trabalho ao qual Deus me designou de pregar o Evangelho àqueles que estão perdidos. É isto que vai ficar para a vida eterna. É isto o que vai permanecer. Porque é este o espírito da cristandade, a pregação do Evangelho. Esse período de missões que aconteceu de 1700 a 1900, eu tinha um filme de D.L. Moody. Aquele homem era, apesar de ser arminianista, né, mas ele era excepcional. Ele começou em uma espécie de escola dominical na sua casa, e vinham crianças, né, e ele começou ali a pregar. Era um jovem obeso até, e começou a pregar para aquelas crianças, e as crianças começaram a se converter, e eram crianças muitas vezes órfãos, e ele começou a dar assistência para aquelas crianças. Eu tinha esse filme em fita VHS, eu até presenteei, acho que nem existe mais isso, mas eu estava procurando esse dia, tem esse filme no YouTube, na internet, se você quiser assistir. É um filme antigo, né? Pelo menos a versão que eu conheço é bem antiga, mas é bem interessante. A vida deste homem. E uma das coisas que me marcou bastante foi quando ele estava falando a respeito da sua mãe. D.L. Moody fala: eu prego na igreja há anos. Minha mãe, uma mulher piedosa, uma mulher zelosa, uma boa dona de casa, mas eu não consigo perceber que a minha mãe realmente é convertida. Eu não consigo realmente perceber nela Cristo. E se não me falha a memória, me perdoe se eu estiver enganado, poucos dias antes da morte da sua mãe, ele depois de voltar de uma viagem de conferências, ele retorna e prega de novo na sua igreja, na sua cidade, porque agora ele não era mais pastor de uma igreja, mas ele era um conferencista que viajava, e ele prega então na sua cidade, e a sua mãe estava sentada lá atrás. E ele prega para toda a igreja. E quando ele faz o convite para as pessoas virem a Cristo, quem vem? A sua mãe. Ela reconhece que durante todo aquele tempo, ela estava simplesmente na igreja. Mas o Evangelho de Cristo não tinha entrado ainda no seu coração. E ela se converte através da pregação do seu filho. Irmãos, a coisa mais difícil para você e para mim é pregar o Evangelho na nossa casa. O próprio Senhor Jesus Cristo vai dizer: não há profeta sem honra senão na sua própria cidade, na sua própria casa. A força que nós temos para falar não é a mesma aqui, talvez entre nós, ou talvez no seu local de trabalho, não é a mesma que você vai ter com seu pai e com sua mãe. Porque o seu pai e sua mãe te viu nascer. Eles vão olhar para você e vai dizer: quem é você para dizer como dirigir a minha vida cristã?
Vocês percebam o grau de trabalho que o Espírito Santo estava realizando naquele dia, onde um homem se levanta e ele prega para a sua mãe que gerou ele no seu ventre, aquela mãe que limpou ele das suas necessidades, aquela mãe que alimentou ele na boca, mas é ela que ouve da boca do seu próprio filho o evangelho de salvação, e ela entende que ela é uma religiosa perdida e está indo para o inferno, e através da vida do seu filho ela se converte. Olha, irmãos, é esta a porta que Deus está abrindo, e Deus quer abrir. Isso acontecia naqueles dias. Se eu fosse, pela ideia de alguns parentes, irmãos, eu teria montado uma igreja em São Paulo. Márcio, vem aqui, monta uma igreja. Não é assim que funciona o negócio. Não, meus irmãos, tudo crente, fizemos a igreja dos Agostinhos. Sem ter igreja já dá problema? Não dá certo. Esta igreja que o Senhor quer trabalhar, ela é dirigida pelo Espírito Santo de Deus. E sabe, nesse tempo do período das missões, que vai de 1700 a 1900, você pode procurar vários exemplos de homens, mulheres, jovens, que serviram ao Senhor. David Brainerd? O que dizer de David Brainerd? Já leram o livro A Vida de David Brainerd? Jovens, se você não leu, você está perdendo tempo. Se você nunca leu o livro A Vida de David Brainerd, você não está entendendo ainda o que é serviço, o que é se doar para a obra do Senhor. Faça isso. É o meu desafio para você. Eu acho que eu tenho esse livro. Não é meu, acho que é da Kátia. Mas se você quiser, eu posso emprestar. Não é meu, é dela, mas eu estou emprestando o que não é meu. Tá bom? Mas, jovem, se você nunca leu A Vida de David Brainerd, faça isso. George Miller, já falamos sobre George Miller aqui, com certeza você já ouviu sobre ele também. Mas tem um problema. Que esta porta aberta, algumas coisas estavam acontecendo para que isto fosse turvado, esse trabalho de alguma forma viesse a ser, como é que eu posso dizer, impedido para que isso não acontecesse. Mas vai acontecer porque é obra do Espírito Santo. Não é engenhosidade de homens. Não é uma reunião de família que vai gerar uma igreja. Não, é o trabalho do Espírito Santo. E mesmo que isso possa acontecer em meio a adversidades ou oposições, esse trabalho ele vai acontecer, porque é obra do Espírito Santo. Porque a porta que Deus abre, ninguém fecha. Mas também a porta que Deus fecha, ninguém vai abrir. Tem os dois lados da moeda. Nós gostamos só da primeira parte, né? A porta que Deus abre, ninguém fecha. Eu estava no ministério certa vez, tinha uma congregação, já falei também sobre isso, mas a congregação estava cheia de problemas, cheia de falhas, inclusive na sua origem, devendo impostos e tudo mais. Era uma coisa que estava na ata, mas estava tudo meio irregular lá. Eu falei, irmãos, acho que nós vamos ter que fechar esta igreja. Pastor, a porta que Deus abre, ninguém fecha. Eu disse, Deus abriu? Tem certeza? Você tem certeza mesmo que foi Deus que abriu? Você dá uma olhada nisso aí. A história segue. Tem muita história. Mas é só para citar esta questão de que há os dois lados da moeda. Deus abre portas, claro que sim. E se ele abriu, ninguém vai fechar. Mas, se ele não abriu, ninguém vai conseguir abrir. Mas no versículo 9, o que é que nos impede? Lembra da ilustração que eu trouxe? Quando nós estamos, aqueles concorrentes daquela competição, né? Estão vendo 4, 5 portas na frente, então você tem que escolher uma e correr e tá. Alguma vai ser porta, a outra talvez não vai ser só uma porta pintada. E você vai ter que descobrir. O que é que nos impede de perceber essa porta? O que é que nos impede realmente de, ao invés de ficar arriscando, nós sabemos, não, eu tenho certeza que aquela é a porta que Deus está abrindo.
Se nós olharmos para a igreja de Filadélfia, no versículo 9 vai dizer: eis que farei que alguns do que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Se você voltar um pouco, este problema é o mesmo problema da igreja de Esmirna. As duas cartas que não têm nenhuma repreensão. E tem elogios do Senhor. Qual que era o problema? Versículo 9. Capítulo 2, versículo 9. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. Da mesma forma que Filadélfia tinha pouca força, mas para Deus ela era muito forte. E Esmirna, conheço a tua pobreza, mas para Deus ela era rica. E a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. É a mesma palavra, é o mesmo juízo, não para a igreja, mas para aqueles que estão introduzidos na igreja, para aqueles que se dizem membros, mas não são. Para aqueles que se dizem parte do corpo, mas não são, não entenderam ainda o que é o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Eles precisam compreender. Mas eles estão inseridos ali. O que é isso, pastor? O que são esses judeus que se declaram judeus, mas não são? Se nós olharmos para a palavra do Senhor, Paulo vai alertar os judeus, principalmente os romanos, quando ele diz: judeu não é somente de nome, ou da circuncisão. O judeu é aquele que realmente professa Cristo, porque o nosso descendente vem do nosso pai Abraão. Dele descende o Cristo, dele descende a promessa. Quando nosso pai Abraão teve o filho da promessa, tudo isso não era apenas para formar uma nação, o povo de Israel, e ficar por aí mesmo. Olha como nós somos bons, porque nós somos o povo de Israel. Os irmãos estão pegando a ideia? A ideia aqui é que o judeu precisava entender que todo aquele trabalho de Deus em Israel é para apontar para o Senhor Jesus Cristo. E dizendo: Senhor, agora eu entendo porque eu sou judeu, para crer em Ti. Eu entendo porque eu sou da igreja, para crer em Ti, para servir ao Senhor. E qual foi o problema desses judeus que aqui estavam? O problema deles veio na igreja seguinte, por exemplo, a igreja de Esmirna. O que aconteceu em Pérgamo? Esmirna, aquela igreja perseguida, que não tinha nenhuma repreensão, elogios do Senhor, era pobre, mas o Senhor a considerava rica, mas tinha entre elas esses que se achavam judeus. E qual foi a decorrência disso? Pérgamo. Um sistema eclesiástico. O que é o judeu? O que é o judaísmo? Só nós podemos, só nós somos bons, só nós servimos para Deus, Deus só ouve a nós, e vocês têm que ouvir esse sistema sacerdotal. A última coisa que Deus quer na sua igreja é ter um grupo de sacerdotes aonde Deus fala somente para eles e todos os outros têm que ser eles subservientes. Mas isso aconteceu, porque possivelmente a igreja não ouviu o seu anjo, o seu pastor. Quando o Senhor fala ao anjo da igreja em Esmirna, escreve, e ele escreveu para a igreja, mas durante os séculos a igreja possivelmente não ouviu, e simplesmente chegamos a Pérgamo. Uma igreja onde há repreensão para aquela igreja, onde se instaura, onde se inicia toda a ideia do catolicismo romano. Um sistema eclesiástico que estabelece que uns são melhores do que outros, esse sistema está fadado
ao julgamento do Senhor. Agora, se Filadélfia não estivesse ouvindo esta palavra, se Filadélfia não ouvisse a palavra do Senhor, e esses judeus, esses que se declaram judeus e não são, porque não entenderam o Evangelho, se eles permanecerem, se eles tomarem o controle, o que vai acontecer? Aonde nós vamos chegar? Em outro sistema eclesiástico. Qual seja? Laodiceia. A voz do povo. Não é a sétima igreja? Não é a igreja que decorre de Filadélfia? Ao qual o Senhor só vai ter repreensão e nenhum tipo de louvor a esta igreja? O que estamos vivendo hoje, irmãos, nas igrejas? Senão uma democracia. Uma democracia. De um lado, nós temos uma casta sacerdotal, onde só eles são bons e só eles podem. E do outro lado, nós temos o outro extremo, onde nós temos uma democracia, onde o povo manda, o povo é soberano. Tudo isso precisa cair. Nada disso é verdade. Estas duas coisas não estão dentro do propósito do Senhor para a sua igreja. Tudo isso precisa ruir para que nós, num amor fraternal, entendendo qual é o propósito de Deus para nós, possamos olhar, e talvez com paciência, e talvez esperando, cada um dentro da sua função, percebendo o que é que eu devo fazer. Mas talvez nós vamos olhar e vamos ter algumas referências. E vamos olhar, por exemplo, para Atos. Mas, pastor, a igreja é que escolhe, não é? A igreja é que decide. Eu vou dizer sim e não. Eu vou dizer sim, mas eu vou dizer não. Ela vai escolher até. Ela vai escolher, porém. Em Atos capítulo 6, nós vemos de forma bem clara quando a igreja escolhe ali os seus diáconos, por exemplo, capítulo 6, Atos capítulo 6, isso é só um dos textos que eu poderia citar aqui para a gente conversar a respeito disso e perceber aonde estamos. E perceber o nosso contexto eclesiástico, né? Não estou falando exatamente da nossa igreja, mas aonde nós estamos e o que estamos vendo e ouvindo nos YouTubes da vida, na internet, na mídia, e o que nós vamos fazer com tudo isso. Nós vamos nos apropriar dessas coisas ou vamos nos apropriar daquilo que a palavra do Senhor tem para nós? Atos capítulo 6, a partir do versículo 1, ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenitas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais encarregaremos desse serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade e elegeram Estevão, homem cheio de fé, do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Está aqui, a igreja escolheu, pastor. Não. Leia melhor. A igreja não escolheu. Claro que escolheu, pastor, está aqui. Não. O momento escolheu que alguma coisa devia ser feita. E os apóstolos, a liderança disse: opa, tem uma crise aqui. Nós precisamos fazer alguma coisa. Quem escolheu que precisava ser feita alguma coisa foram os apóstolos. Foi a liderança da igreja. Muitas vezes nós estamos envolvidos numa situação e não estamos percebendo. Lembro de Moisés, estava lá no deserto, liderando o povo e tratando dos problemas de toda a comunidade. Teve que Jetro vir, seu sogro, e dizer: e aí, Moisés, você vai morrer aí, homem. Tu vai morrer aí. Às vezes estamos inseridos naquele contexto e não percebemos o que está acontecendo. Mas muitas vezes o anjo da igreja, muitas vezes o pastor, que tem a função de fazer, ele vai entender, o momento é para fazer alguma coisa. O quê? Não sei. Mas temos que fazer alguma coisa. Mesmo que seja parar. O momento talvez seja parar.
E Jetro diz para Moisés, rapaz, escolhe aí homens entre 10.000, 1.000, 100, e distribui juízes aí na terra, senão tu vai morrer, de tanto ele não vai resolver o problema de todo mundo. E fica só com as causas mais difíceis, mais importantes aí. E Moisés fez isso e resolveu. Precisou ver alguém de fora para dizer, alguma coisa está errada, para por aí. Não é assim que funciona. Claro que Jetro não era apóstolo, nem era líder do povo de Israel, mas era uma voz que Deus usou para falar e para dizer, opa, opa. Nós muitas vezes, irmãos, estamos tão ansiosos para fazer, para trabalhar, para correr, para servir, para aproveitar a porta aberta que acabamos dando com a porta na cara. De tanto desejo, nesse afã de fazer. Opa, para, calma, calma. Todo mundo calma. Vamos calmar. Quem fez isso? Os apóstolos fizeram. E os apóstolos foram e escolheram quantos deveriam ser eleitos. Não foi a igreja. Pedrão, o senhor falou, né? Pedrão é maneira de falar, né? É a amizade que eles tinham. Né? Ô Pedrão, o senhor falou 7 homens, né? Tem um chegado meu aqui, o cara é bom. Eu falei 7. Nós falamos 7. Não, mas ele é meu chegado, é meu vizinho, a gente vai fazer uns devocional junto. Eu falei 7. São 7 homens. Acabou. Perceba que a igreja não está escolhendo assim tanto, não? Percebe? Mas a Laodiceia, esse sistema eclesiástico, ela gera isto. Gera esse tipo de liberdade, quando na verdade não é tão livre assim. E eles escolheram também, entre aspas, quais são as qualificações. Homens cheios de fé, homens tal. Quem orientou a igreja? A liderança, os apóstolos. E escolheram também as atribuições deles. Designaram o que eles haveriam de fazer para que os apóstolos ficassem livres para a palavra, para se dedicarem à pregação do evangelho, enquanto estes homens iriam, dentro das suas atribuições, orientadas pelos apóstolos, iriam fazer. Percebam que a coisa não é tão preto no branco. Nós precisamos ter um pouco mais de paciência para perceber as coisas como elas são. Agora, de um lado você tem uma casta sacerdotal, que só essa galera sabe. Só esse grupinho, a elite sabe. E ninguém mais sabe. A plebe não sabe nada. Enquanto que agora nós temos talvez uma democracia em que todo mundo sabe. Não é assim que funciona. Nós não podemos esquecer ou olvidar o fato de que Deus tem chamado os homens para a função de ministros da sua igreja. E estes homens, eles têm a função, sim, de pensar, entender o que pode estar errado e o que não está errado. Há tempo de plantar, há tempo de colher, há tempo de falar, há tempo de calar-se, há tempo de fazer, há tempo de ficar quieto. E quem vai dar essa direção? Quando nós olhamos para o apóstolo Paulo, quando ele se refere a Tito na sua carta, ele vai dizer, Tito, vai lá e estabelece presbíteros naquelas igrejas. Perceba, ele não está dizendo, Tito, vai lá e faz uma reunião e vê o que a igreja está achando. Não, vai lá e estabelece presbíteros. Não estamos falando de imposição aqui. Estamos falando de autoridade pastoral. Estamos falando de autoridade apostólica, autoridade ministerial. E cada um sabe a sua função, cada um sabe o seu trabalho. E juntos, quando nós temos essa identidade, quando nós temos essa consciência, a porta aberta fica tão clara para nós. Porque você vai dizer, Senhor, tem tanta coisa para fazer. Eu tenho pelo menos 2 ou 3 vizinhos que nunca ouviram do Evangelho. Senhor, me dá a tua graça para eu falar para esse meu vizinho. Se você fizer isso, se você se ocupar disso, se eu me ocupar disso, você vai perceber a luta que vai ser, o trabalho que você vai ter. Se você ama o seu vizinho, se eu amo o meu vizinho, eu vou dizer, olha, cara, não importa, sabe, qual é a cor da parede, qual é a cor da janela, podemos conversar, mas isso é a coisa que menos importa para mim. Eu quero ser usado para ganhar almas, porque eu acho que eu estou fazendo pouco nesta minha missão. Eu acho que eu não estou entrando por esta porta que Deus tem me dado.
Porque a porta, irmãos, continua aberta. Estas portas, elas permanecem abertas, mas esses sistemas eclesiásticos, eles turvam a nossa mente. Eles nos impedem de focar no que de fato é importante. E olhamos para essas coisas e dizemos, não, esta coisa, mas não é. O importante é o ide. Alerta, igreja. O dia prometido vem, quando aclamado o Salvador será. E nós o que temos feito? Estamos esquecendo aqui de semear. Estamos esquecendo aqui de sermos um pouco mais Filadélfia. Estamos esquecendo de sermos um pouco mais amorosos com os nossos vizinhos, com os nossos próximos. Quando nós queremos ficar tão somente enclausurados num lugar muito confortável e bonito entre nós. O quanto disto nós temos feito para que outras pessoas venham a esta mesma luta, este mesmo choro, esta mesma indignação que nós temos quando alguma coisa ou algum plano não vem. É a mesma indignação quando eu vejo alguém que morre sem Cristo e que eu poderia ter falado, eu não posso dirigir o mundo, eu não posso controlar o mundo, quem vai morrer ou não, mas eu posso controlar a minha vida e dizer, Senhor, esta pessoa morreu e eu nunca falei de Cristo para ela. Essa é uma porta que o Senhor abriu para mim, mas eu nunca falei de Cristo para o meu vizinho. Eu soube que ele acordou hoje, mas estava morto. Então não acordou. Será que isso não toca? Será que isso não mexe conosco? Será que isso não fala ao meu coração? Não estamos falando de uma caça sacerdotal que só este sabe. Não estou falando disso. Mas também não estou falando de democracia. Estou falando de cada um saber a sua função e o seu trabalho e focar no que de fato é importante. Isso turva o nosso propósito. Para findar, temos aqui então uma porta aberta, que ela permanece aberta. Conheço as tuas obras, versículo 8. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força. Entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Guardar a palavra do Senhor. Acabamos de falar sobre isso. Hoje é dia da Bíblia, segundo domingo de dezembro. Guarda no coração as suas palavras para não pecar contra ti. Olhar para os princípios da palavra do Senhor, para que esses princípios possam nortear a nossa vida, para que esses princípios possam dirigir o nosso viver diário. E não negar o nome do Senhor. Pedro negou, lembram disso? Quando foi lhe perguntado, escuta, você está junto com... Não, eu não. Ah, mas você fala... Não, nem conheço esse Nazareno aí, não sei quem é. Quais são as situações que nós negamos a Cristo? Quais são as situações que nós dizemos, não, eu vou falar do Senhor Jesus Cristo. Eis o momento. Mas nós temos tantos afazeres, não é, irmãos? Temos tantas preocupações. Temos tantos ministérios. Temos tantas ideias. Ao vencedor, versículo 12. Faloei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, o meu novo nome. Quem é o vencedor? Aquele que será a coluna no santuário do meu Deus. O que é isso, ser coluna? Coluna é que você sustenta aquilo, você está ali dentro. O que é o santuário de Deus? É estar no templo com o Senhor, é estar naquela sala do trono, é estar junto com Ele, é comunhão com Ele, e você não vai sair dessa comunhão. Podemos falar sobre isso aqui, ter outras interpretações sobre o que é ser coluna no santuário. Eu não sei, mas se você é coluna, você não vai sair dali. Você é coluna do santuário, você está dentro, você está imerso neste momento, você está envolvido por este ambiente de comunhão com Deus.
E talvez você nem esteja aqui, você esteja lá na China, você esteja lá em qualquer outro lugar, numa ilha inabitada ali, junto a índios, junto a primitivos. Você está talvez no Amazonas, numa floresta, mas você está nesse santuário porque é o seu relacionamento, é o meu relacionamento com Deus. Nós somos feitos colunas, o vencedor, que entende o Evangelho, este é o vencedor, aquele que é colocado neste relacionamento com o seu Deus. E será colocado nele, será gravado nesta coluna, ou seja, nesta pessoa, o nome do meu Deus. O que significa isto? Quando você tem uma Bíblia e você coloca ali o seu nome, por que você faz isso? Para todos saberem que é seu. Nós temos comunhão com o nosso Deus e nós temos a certeza de sermos propriedade dele. Este é o vencedor. Este é o vencedor. E o Senhor vai dizer: eu guardarei da provação que há de vir sobre todo mundo. É a promessa do Senhor. Há uma porta aberta. Ela continua aberta. Porque, para nós terminarmos aqui, das 7 igrejas, segundo uma interpretação, e você escolhe se é correto ou não, das 7 igrejas, 2 não têm a promessa da vinda do Senhor. Perdão, 3. Éfeso, Esmirna e Pérgamo. Estas 3 não têm a promessa da volta do Senhor. Mas Esmirna, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, a todas estas o Senhor promete voltar. Venho sem demora. Eis que estou à porta e bato. A todas estas o Senhor promete voltar. Essas igrejas, portanto, segundo essa interpretação, haverá de experimentar a volta de Cristo. E se nós estamos aqui hoje, nós podemos ser Sardes, nós podemos ser Laodiceia, mas eu prefiro ser Filadélfia. Eu prefiro ser Filadélfia. E aproveitar o tempo que Deus tem me dado para falar de Cristo e me ocupar com isto, para que amanhã, ou no ano que vem, no ano de 2023, essas cadeiras não caibam mais de pessoas, porque você foi. Você evangelizou, você não convidou pessoas para vir para o Natal, não é isso que nós temos falado. Você trabalhou, você orou, você dobrou os seus joelhos para dizer: Senhor, me dá uma alma este ano. Senhor, me dá a capacidade, Senhor, me dá, eu sei, eu não sou digno, mas me dá a graça para ser um pouco mais Filadélfia, para amar o meu próximo, amar ao ponto de revelar-lhe o amor de Cristo a ele, e que o Senhor, na sua graça e misericórdia, possa trabalhar nesse coração, possa amar ele de tal forma que ele venha realmente a converter-se do seu mau caminho, e estar sentado aqui juntamente conosco no ano de 2024, para adoração ao nosso Deus. Isto é Filadélfia. Isto é amar o próximo. Isto é amar a Cristo. Porque Cristo é o nosso irmão mais velho. E Ele nos amou. Você o ama ao ponto de falar dele, mesmo quando é inconveniente? Quer seja oportuno, quer não? Nós o amamos? Ou estamos preocupados com tantas outras coisas? Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, nós te damos graças por esta carta, por essas palavras. Que sejamos mais Filadélfia do que Sardes, ou muito menos Laodiceia. Que sejamos mais Filadélfia do que Tiatira ou Pérgamo. Que sejamos muito mais Filadélfia, para que o teu nome seja pregado entre nós, através de nós, e para a tua honra e glória, podemos servir ao Senhor com inteireza de coração. Que os nossos lábios professem o teu nome, a tua graça e a tua grandeza em todo o tempo. Muito obrigado, Senhor, por cada alma que aqui está, por cada coração e por cada vida. Louvamos-te, ó Deus, pelo teu amor. Louvamos, Senhor, porque o Senhor nos escolheu um dia, sem que houvesse em nós qualquer manifestação de dignidade, pois em nós só podemos encontrar pecado e limitação. Mas o Senhor, no teu amor, tem aberto para nós os teus braços de comunhão. E tem dado também, ó Deus, a oportunidade de servi-lo aqui nesta terra, neste mundo. Ó Senhor, faz-nos aproveitar estas oportunidades,
a cada dia, a cada tempo, a cada momento. E possamos encontrar o nosso propósito de vida em tudo isto. Nós pedimos por esta igreja, por cada um de nós, por cada vida, por cada família. Sejamos, ó Deus, nós tocados pelo Teu Santo Espírito, para fazermos-nos perceber aonde estamos e o que precisamos fazer. Nem que seja parar, nem que seja dar uma pausa, mas que possamos fazer aquilo que glorifica ao Senhor e aquilo que nos fará ouvir a voz do Teu Santo Espírito. Muito obrigado, nós oramos, pedimos a Tua graça e fazemos isso em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.